Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a saúde antes do SUS. Então eu passei um questionário para vocês, para que ficasse mais fácil para vocês entenderem essa trajetória até chegar ao SUS, porque o texto é bem pesado, é muita coisa para ler, e eu não sei se vocês vão conseguir entender só lendo o texto, né? Por isso que a gente vai gravar vídeo, só poder ir entendendo, e vocês vão me mandando dúvidas, tá? Então, assim, vamos lá. Como que era a saúde pública no Brasil antes do SUS? Na verdade, os índios já sofriam com as patologias, né? Eles já morriam porque ficavam doentes e isso antes de ser descoberto o Brasil, né? Então eles já padeciam com as enfermidades, né? Os pobres e os escravos viviam em condições muito precárias, porque eles não tinham condições de manter um tratamento, de pagar um tratamento particular, porque eles não tinham dinheiro, na verdade, né? Então, o acesso variava muito de acordo com a classe social. Então, vamos voltar lá, os índios já padeciam com as enfermidades, né? Isso antes de descobrir o Brasil. Aí veio o período colonial. O período colonial só tinha acesso à saúde quem tinha grana, quem podia pagar, né? Quem não tinha, na época da colônia, dinheiro, não tinha acesso à saúde, não tinha aí um atendimento necessário, né? Então, os pobres e os escravos, eles viviam em condições muito precárias, né? O acesso variava de acordo com a classe social aí de cada um. Os nobres e os colonos, principalmente os colonos brancos, eles tinham acesso a médicos e a medicamentos, né? E eles tinham, na época, eles tinham mais chance de sobreviver e de enfrentar a doença, porque eles tinham dinheiro, né? Então, se a gente fosse fazer um resumo aí da separação, quem tinha dinheiro tinha mais chance de sobreviver e de enfrentar aí as epidemias, as doenças da época. Quem não tinha dinheiro morria e morria rápido, né? Era certo que a chance de morte era fatal, não tinha como, né? Para a maior parte da população ali, no todo, as opções que tinham eram as Santas Casas de Misericórdia. Essas Santas Casas de Misericórdia, elas foram criadas pelos religiosos, né? Então, os religiosos que criaram para ajudar ali aquele povo carente, sem acesso nenhum à saúde, né? Para poder aliviar um pouco a questão do atendimento e da assistência à saúde. Só que as santas casas, né, esses hospitais, eles não tinham recurso, eles não tinham nem dieta para oferecer para os pacientes, né? Então era muito precário, né? O máximo que às vezes eles conseguiam oferecer para os pacientes era um canja de galinha na época, né? Então eles não tinham, eles viviam muito de doação, né? Então às vezes tinha e às vezes não tinha o que dá para o paciente, né? E aí ficava difícil, muitas das vezes, conseguir tratar um doente na Santa Casa de Misericórdia, né? Muitas das vezes ele não aguentava, porque a gente sabe que a nutrição é muito importante aí para um paciente que está doente, né? E foi aí que surgiu, começou a aparecer os curandeiros, né? Os curandeiros, eles têm uma parcela importante aí nesse meio, porque aí eles começaram a lidar com as ervas, né? E vou falar isso para vocês no próximo vídeo, tá bom?